Quórum. 9 vereadores, senhor presidente. Havendo um número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 17 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da primeira sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata, permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Nesse instante, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de ofícios para a ciência dos senhores vereadores e o público em geral. Ofício número 1/2017, a mesa diretora da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Senhor presidente, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º do Regimento Interno, o presidente do Diretório Municipal do Partido Social Liberal, PSL de Atibaia, abaixo assinado, indica o vereador Sebastião Batista Machado, Tiãozinho da Farmácia, para o cargo de líder da bancada. Ciência aos senhores vereadores. Não existem mais ofícios, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de resolução 4/2017. Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 79 e acrescenta o inciso 10, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos artigos 79 e 81 da resolução de 2 de fevereiro de 2012, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. A Comissão de Justiça. Projeto de Lei 9/2017. Declara de utilidade pública a Associação de Proprietários de Aeronaves e Pilotos de Atibaia, a PAPA, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. As Comissões de Justiça e Finanças. Diversos 2/2017. Encaminha balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia referente ao mês de janeiro de 2017. A Comissão de Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 7/2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente da administração, informações sobre a pavimentação asfáltica do bairro Jardim São Felipe e Jardim Santo Antônio, de autoria do presidente Fabiano Batista de Lima. Em discussão, presente requerimento. Não existindo vereador querendo discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficie-se. Requerimento 8/2017. Requer esclarecimento sobre o término das obras de ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição de água. Requerimento feito pelo vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Aqueles que concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 9/2017. Requer uma cópia da gravação de vídeo e áudio na íntegra da audiência pública realizada no dia 8 de novembro de 2016, às 18 horas, no Fórum da Cidadania. Requerimento de autoria do vereador Daniel Rocha Martini.
Em discussão, o presente requerimento. Se houver interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da mesa diretora, nobres pares. Boa tarde, todo o público presente também, aqueles que nos assistem pela internet. Nós fizemos um requerimento pedindo à prefeitura, na verdade foi por meio de ofício durante o período de recesso, a cópia da gravação da audiência pública ocorrida no dia 8 de novembro de 2016, referente a um grande projeto de terraplanagem envolvendo movimentação de terra no bairro da Ressaca, ali no Jardim Canimar. Isso porque nós fomos procurados por alguns munícipes, que alguns compareceram, outros não puderam comparecer à referida audiência pública e gostariam de ter ciência de tudo aquilo que foi discutido, das perguntas feitas, dos temas tratados, das respostas do Poder Executivo. Nós recebemos no nosso gabinete um CD contendo o áudio da audiência pública. E, além de muito ruim, alguns trechos quase que inaudíveis, também não vieram as imagens e as respostas dos membros da prefeitura que estavam na audiência pública não vieram no áudio. Então, tem algumas perguntas das pessoas que compareceram à audiência pública questionando a prefeitura e as respostas também não estão no áudio. Então, isso inviabiliza por completo, né, que as pessoas que não puderam estar na audiência pública possam ter ciência a tudo o que aconteceu e também para outras finalidades que desejem, né? Sabemos que a audiência pública, pelo próprio nome, ela é pública e elas são registradas. Quando acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal, elas são gravadas pelos nossos queridos funcionários que sempre nos ajudam muito bem. Nós sempre colocamos à disposição de quem quer que seja, inclusive muitas vezes diretamente na internet. Então, tendo em vista que o ofício ele foi respondido em partes ao gabinete desse vereador, não restou outra alternativa senão fazer o requerimento pedindo a cópia da gravação de vídeo e áudio na íntegra, né? Nós queremos as perguntas e as respostas do poder público sobre o assunto, porque nós sabemos que é um assunto extremamente polêmico. Muitas pessoas que moram na região, elas têm medo de movimentação de terra em áreas próximas ao rio Atibaia, porque podem acarretar em novos alagamentos ou alagamentos a jusante. E nós sabemos que a nossa legislação, ela permite movimentação de terra em áreas que muitas vezes são consideradas próximas ao rio. A legislação, ela tem as faixas de proteção ambientais e o que você pode fazer em cada uma das faixas. Então, aquela história de que você não pode fazer nada na beira do rio é um mito. Não é isso. A legislação ela é específica, ela fala o que eu posso fazer a 200 metros do rio, a 150 metros do rio, a 50 metros do rio e a 250 metros do rio, 300 metros do rio, por exemplo. Então, para que haja um esclarecimento total à população, especialmente sobre a eventual legalidade do projeto e do que se quer fazer na região, é necessário que haja um esclarecimento com transparência e isso passa pelo envio desse material ao gabinete, não só desse vereador, mas de todos aqueles que assim o requererem, né? Até porque há uma nova composição da Câmara e talvez muitos de vocês tenham pessoas que estão questionando sobre o assunto também. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 10 de 2017. Requero ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis quando será iniciada a obra de pavimentação da estrada Risaíche-Taquibayashi, trecho entre o acesso da Fazenda Santana Cruz e Parque Piracema, no bairro da Usina, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum interessado em discutir, este é o momento. Eu, senhor presidente. 10 minutos com a parte. Boa noite, nobres pares, público presente. Bom, esse requerimento diz respeito ali à estrada Risaíche-Taquibayashi, né, estrada da usina. Essa estrada ela está praticamente toda pavimentada, restando apenas um trecho ali da fazenda, entre a Fazenda Santa Cruz e o acesso do Parque Piracema, né? A finalidade do requerimento é saber quando este trecho será pavimentado
e chamar a atenção da administração pública para manter a estrada transitável até a conclusão da obra de pavimentação. Atualmente a estrada está intransitável e a população da região tem me cobrado bastante a manutenção, pois trata-se de uma via de grande importância na região, né? É uma ligação entre a rodovia Dom Pedro e Fernão Dias, é rota de fuga do pedágio e muito utilizada ali pelos moradores da região para escoamento ali de produção agrícola. Então eu peço aí uma atenção da administração pública, né, na manutenção da estrada, e o quanto antes, né, porque a população tem cobrado bastante, e eu já não tenho mais aí desculpa para dar para o pessoal daquela região, tá? Então eu peço aí que o prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, dê urgência a esse nosso pedido aí. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir este requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e o autor das indicações. Boa tarde, público presente, nobres pares, mesa diretiva. Presidente, eu estou aqui com 100 indicações, né? Eu já, logo de cara, já vou falar aqui que eu tenho 53 só minha. Então a minha eu já vou dispensar até. E depois vou falar no tema livre. Eu estou aqui acompanhando o regimento, né? Às vezes são umas matérias meio estranhas aí, mas eu vou tocar como manda o regimento. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 231 do regimento interno desta Casa, eu solicito as dispensas das leituras de indicações, as 100 indicações, e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Solicito só que seja a leitura na íntegra de uma das minhas indicações. Coloco a solicitação do nobre vereador Zé Machado, segundo secretário, pedido dele com a leitura da íntegra na qual indicação? 112. Da 112 em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho as indicações ao senhor prefeito com a leitura da indicação 112 do nobre vereador Ademilson Militão. Indicações 112 de 2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria incompetente, a possibilidade de manutenção e melhorias nas ruas localizadas no bairro Jardim Canimar e na valeta que corre na lateral do bairro. Indicação essa do vereador Ademilson Militão. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moções. Não existe nenhuma moção, presidente. Não havendo nenhuma moção protocolada nessa sessão, solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador José Carlos Machado. 10 minutos com a parte. Novamente, boa tarde a todos. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna hoje é escrito de uma matéria que saiu no Jornal Atibaiense. Lógico, o jornal pode falar o que quiser, né? Mas tem que, pelo menos, ver as duas partes. O que eu fiz aqui nesses 4 anos de mandato e vou fazer, é o regimento. Então, senhor presidente, eu estou tentando acompanhar o regimento. Como tem no artigo 231 aí, que eu posso encaminhar as indicações, eu acho que não vejo motivo nenhum para sair uma matéria no jornal Atibaiense dizendo, né, que é conflito à vista. Conflito à vista. A sessão mal começou, a gente está tudo parado, sabe que indicações você indica para mostrar, para dizer que para o município aí que a gente está trabalhando, né? Não tem conflito nenhum, né? Está aqui o vereador Júlio César Mendes, tem o Marcão aqui, o pessoal Militão, né? Que questionou, pediu para ler a indicação para dar um destaque. Aí que me estranhou que o jornal que tem conflito à vista. Eu acho que eu tive aqui, não tenho conflito com ninguém, né? Meu intuito foi sempre trabalhar,
mostrar, estar na rua e fazer a minha parte aqui. Então, senhor presidente, eu quero aqui me posicionar a respeito de uma publicação ocorrida no Jornal Atibaense de sábado, na coluna Momentos Políticos, onde cita meu nome no texto: conflito à vista entre o vereador Júlio Mendes. Eu quero aqui, de pronto, antes de começar com o mal entendido, dizer que o vereador Júlio Mendes, temos entre nós um tratamento cordial e de respeito, e que jamais vou entrar em conflito, nem com ele e nem com outro vereador, Ademilson Militão, que o jornal cita, que me pediram para ler as suas indicações na sessão extraordinária passada. É um direito deles, amparado pelo regimento interno desta casa. Temos o costume de solicitar a dispensa de leitura para que os trabalhos da sessão não sejam prolongados muito, pois geralmente são muito desafinados, todas as indicações estão devidamente registradas e à disposição da população no site da Câmara. O fato é de o vereador Júlio Mendes, o Militão, ou qualquer outro nobre colega solicitar a leitura de indicação, assim farei com o maior prazer, independente do vereador ou partido político, ou um fato normal, que sempre acontece, jamais gerou qualquer tipo de conflito. Trabalhei, sim, como assessor do ex-vereador Oswaldo Mendes, pai do vereador Júlio Mendes, que se tivemos algum problema no passado, é coisa entre eu e ele, jamais. E nunca tive problema também, isso aí é a cabeça dele. Trabalhei com ele, me dispensou por falta de diploma, tá? Saí candidato a vereador, venci essa eleição, tá ruim. Eu venci essa eleição, correndo na rua, trabalhando, sem falar mal de ninguém, tá? Trabalhando pelo povo. Então, portanto, presidente, eu queria deixar bem claro que não tem nenhum conflito em à vista, conforme o jornal Atibaense publicou. Aliás, eu queria aproveitar e fazer um apelo para a imprensa da nossa cidade. Parar com que, às vezes, as matérias sobre determinados assuntos, procure conversas com partes envolvidas para publicar um conhecimento da causa, para evitar transtorno desnecessário. Isso é muito chato e desagradável. De repente acaba criando um conflito onde não tem. Por causa de uma publicação equivocada, papel da imprensa é fundamental e importante para a sociedade. E não tenho certeza que o jornal Atibaense faz isso com muita prioridade e responsabilidade. Afinal, tem um nome a zelar. Para encerrar, senhor presidente, quero dizer que para o vereador Júlio, que nunca tive nada contra o senhor, nem aqui, e ao meu respeito, quero desejar um bom mandato e deixar o nosso gabinete à disposição para que precisar, podemos contar com a gente. Então, senhor presidente, é que às vezes a gente quer ficar quieto, né, trabalhar, fazer o que tem de fazer, mesmo aqui, muitas coisas que fala aqui, talvez o pessoal não leva muito a sério, porque eu acho que tem sim, a prefeitura tem que trabalhar, a gente tem que fazer muita coisa. A cidade parou, a gente sabe que essa chuva atrapalhou muito o lugar, então, se encher de papel, daqui para frente eu quero resposta também. Não é para você estar no governo, eu quero resposta, como diz o vereador Daniel Martins. A gente precisa de resposta, precisa trabalhar e trabalhar para o povo. Então, eu acho que, falo aqui abertamente com o Júlio, a gente sabe que não é coisa de jornal, eu sei disso, mas só que para mim, como eu ando muito, sábado, domingo, o pessoal vem, o vereador já está brigando com o vereador lá, com o filho do Oswaldo. Então, acho que o pessoal, muitas matérias, né, no caso, lembrar lá para trás, o que falaram de mim. Então, está aí, está correndo a justiça, o cara que falou vai aprovar, né? Então, eu acho que eu trabalho. Eu estou aqui às 8, estou na rua, né? Não tenho nada contra nenhum vereador, estou trabalhando pela cidade. Tá? E cada um tem um partido político, um lado para escolher. Tá, presidente? Então, eu queria deixar bem claro isso aí. Muito obrigado a todos. Só isso. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, ao público que nos assiste online, aos senhores vereadores. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui hoje nessa tribuna é simplesmente para uma coisa breve. Nessa sessão, indiquei a possibilidade de realizar os serviços de manutenção ali no bairro Canimar, de manutenção de ruas e a limpeza da vala em sua lateral, pois o escoamento de água ali causa um mau cheiro muito grande e esse tempo de estragos causados pelas chuvas dos últimos meses de janeiro trouxe um transtorno praticamente irreparável para as famílias.
Os mesmos reclamam que, pelo bairro ser afastado, existe uma grande demora no atendimento de suas demandas, solicitando ao gabinete desse vereador para interceder junto ao poder público. Eu faço aqui um clamor para que nós conseguimos juntos, não só ali no Canimar, mas em grande parte da cidade, tentar, junto com a população, solucionar os problemas. Ou, pelo menos, indicar para que sejam solucionados. Obrigado a todos. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Este vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite, público presente, senhor presidente, nobres vereadores. Quero ser breve, só para fazer uma ressalva de algumas indicações que eu fiz, senhor presidente. Eu fiz uma indicação. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Secretaria de Trânsito e de Segurança, ao Lucas Cardoso. Essa semana eu fiz um acompanhamento lá na região do Caetetuba, ali na Jerônimo de Camargo, porque com os novos condomínios ali, no Minha Casa Minha Vida, acabou trazendo uma demanda muito grande na área de transporte público. E principalmente quem mudou agora recentemente nos condomínios 3, 4 e 5, estava com uma dificuldade na questão de ônibus. E aí eu pude ir lá pessoalmente analisar a situação e a gente fez um ofício, encaminhou um ofício à secretaria, e a secretaria atendeu de forma rápida e urgente. Então eu gostaria de agradecer ao vereador, ao senhor secretário Lucas Cardoso, e também agradecer à Aviação Atibaia pelo pronto atendimento. A gente sabe que a aviação está prestes a encerrar o contrato, mas ainda assim o Sérgio Montovanini e a Aviação Atibaia vem prestando serviço de excelência, cumprindo com o contrato, cumprindo o que deve ser feito, e criou uma linha de ônibus lá para atender os Jerônimos do 3, do 4 e 5. Então eu quero agradecer em primeiro momento. Mas ainda assim, senhor presidente, essa semana eu pude constatar que, apesar de ter melhorado os ônibus da parte da manhã, ainda na parte da tarde está faltando muito ônibus. Né? O pessoal manda o vídeo pela internet para a gente, manda o vídeo pelo WhatsApp. Então, eu estou fazendo uma indicação aqui, em complemento a essa indicação que eu fiz a semana passada, solicitando para a Secretaria de Trânsito para que encaminhe e providencie mais ônibus para a população, para que a população possa ir aos seus trabalhos, fazer os seus afazeres, ir à escola com mais segurança, com mais conforto. Então, a indicação que eu faço, a primeira indicação foi nesse sentido. A segunda indicação que eu fiz, senhor presidente, é referente ao Vale das Flores. Eu estive em reunião lá 2 semanas seguidas no Vale. O Vale, os moradores receberam a contribuição de melhoria, o carnê de contribuição de melhoria. Os moradores não pelo que eu senti lá, ninguém está se negando a fazer o pagamento, nada nesse sentido, querem fazer o pagamento, mas aconteceu uma questão lá que a gente tenta, através da nossa indicação, regularizar. O carnê da contribuição de melhoria chegou muito em cima do pagamento. O pagamento estava para o vencimento agora sexta-feira, no dia 10, e o carnê chegou no dia 5 para muitos moradores. Então eu faço uma indicação aqui ao nobre prefeito, né, ao Poder Executivo, para que faça a prorrogação dessa cobrança, e para que a população possa se organizar melhor para fazer o pagamento. Então, a indicação nesse sentido. E, em último, eu quero pedir aos nobres vereadores, como foi lido, eu fiz um protocolo, né, através da mesa diretora, para a gente fazer a discussão da criação da Comissão de Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A ideia da criação da Comissão Permanente de Meio Ambiente veio através de reuniões temáticas que o meu partido vem fazendo de forma mensal. E no mês de janeiro, conversando com os ambientalistas da cidade, apresentou essa proposta, essa ideia, para que a gente pudesse ter aqui dentro da casa mais um espaço para a gente fazer o debate e cuidar dessa questão do meio ambiente da cidade. A gente tem a Pedra Grande, tem a Grota Funda, tem a APA da usina, a gente tem diversas ações aí, questões importantes para a gente fazer o cuidado e a proteção, né? E aí a ideia da criação da comissão é nesse sentido. Então, eu pedi aos nobres vereadores o apoio para a criação da comissão, Dr. Biratã, do Partido Verde, pedi o apoio de todos aí para que a gente possa criar essa comissão. Tá certo, gente? É isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Fabiano Batista.
10 minutos com a parte. Aos vereadores, acho que como de costume, antes os vereadores, o presidente da casa não se inscrevia em tema livre, acho que o mais correto é a gente se inscrever, né? Eu queria, primeiramente, como o vereador Zé Machado falou, a prefeitura tem uma dificuldade no começo do ano, época de chuva, né? As ruas ficaram intransitáveis, as estradas, como foi uma solicitação também do Júlio, né? A estrada que, às vezes, o produtor rural quer transitar por ela, não consegue. Mas eu queria agradecer o secretário Duvaldo, na minha fala, que a gente fez visita em alguns bairros com o secretário, como no bairro do Jardim São Felipe, né, Jardim Santo Antônio, onde o ônibus não estava transitando pelo bairro, não conseguia entrar. E depois da visita, na sexta-feira, a gente visitou na segunda, na sexta-feira as máquinas trabalharam lá, no sábado, no fim de semana, e graças a Deus o trabalho da infraestrutura, eles fizeram um bom trabalho e o bairro está muito melhor. A população pediu para agradecer ao secretário e ao prefeito Sal. Também no Jardim Chácaras Valparaíso, na região do Rosário, a gente estava com a população não conseguia chegar até a sua casa, né? E a infraestrutura foi lá, fez o serviço também, um bom serviço, e está conseguindo chegar até a sua casa, né? Porque eles deixavam o carro fora de casa, tinham que chegar a pé até a casa, então agora já conseguiu transitar e ficou um ótimo serviço também. E falando no São Felipe, né, como no meu requerimento eu queria falar agora em tema livre, a gente está pedindo, cobrando a obra de pavimentação asfáltica, né? A gente sabe que parece que algumas pessoas comentam que está faltando um documento de um morador do bairro, mas como pedindo um requerimento, a gente quer saber se tem prazo, quando vai iniciar, porque como a gente transita bastante no bairro, a gente é muito cobrado pelos moradores, né? Eles querem saber como que estão, quando que vai sair, e a gente sabe que esse governo do Saulo foi o governo que mais fez obra de pavimentação asfáltica, então por isso que a gente está cobrando, que é um prazo para estar, como o Zé Machado falou, a gente precisa dar resposta, para passar essa resposta para a população da nossa cidade. É isso, obrigado. E também cumprimentar aqui o ouvidor da cidade, o Rafael, presente, o secretário de Esportes, Otávio de Lima, o ex-prefeito de Hionópolis, Adalto, sempre presente na sessão. Senhor presidente, uma parte, por gentileza? Com certeza. Só para reforçar a questão do São Felipe, eu também tenho recebido diversas indagações quanto à questão da obra. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e solicitar a Vossa Senhoria se eu posso assinar o requerimento junto com o senhor, para que a gente possa fortalecer o pedido e poder dar um retorno lá para o pessoal de São Felipe e do Jardim Santo Antônio. Com certeza, aberto a todos para assinar junto. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte. Senhor presidente, o senhor me permite falar sentado? Permissão cedida. Ok. Em primeiro lugar, parabenizar o nobre vereador José Carlos Machado pela fala e pelo esclarecimento, né? Eu acredito que a atividade parlamentar que questiona, que indaga a prefeitura e que busca respostas para a população, ela não pode ser entendida em nenhum momento como um conflito com o Poder Executivo. É um absurdo que se tenha esse entendimento no ano 2017. É exatamente o contrário do que se prega. O vereador ele tem independência para trabalhar, e se não for assim, não tem por que ele estar aqui. Então, inclusive os vereadores que são chamados de base do governo, eles têm o direito e o dever de questionar a prefeitura, porque eles são questionados pelos munícipes, pelos eleitores, e essa casa é chamada de Casa do Povo, e nós estamos aqui representando o povo justamente para isso. Muitas vezes o elo de ligação, quem leva as informações que muitas vezes não chegam aos bairros são os próprios vereadores. Então, eu compartilho da sua fala, nobre vereador Zé Machado, porque eu não vejo nenhum conflito entre os vereadores, né? Muito pelo contrário, nós estamos iniciando uma legislatura de uma forma pacífica, tranquila, respeitosa, entre nós vereadores, independente da bandeira partidária, e nós temos o dever de indagar e requerer respostas do Poder Executivo, né? Acredito que na última legislatura nós tivemos um evento que realmente ele saiu um pouco do que nós entendemos que é
o correto trabalho legislativo foi na primeira sessão da legislatura passada, onde a base do governo da época indeferiu, votou contra requerimentos feitos ao governo. E eu lembro que naquela ocasião o nobre vereador, hoje presidente da casa, Fabiano, também se manifestou contrário àquela postura de obstar questionamentos ao Poder Executivo. Então, acredito que isso está equacionado, e tanto os vereadores da base como os vereadores que trabalham de forma independente têm o direito de requerer, fazer perguntas e obter respostas do Poder Executivo. Nesse sentido, eu quero aproveitar para agradecer o Poder Executivo. Na última semana o nobre prefeito esteve presente na sessão, eu entreguei alguns requerimentos pessoalmente a ele, e pelo menos um dos pedidos que foram feitos pelos munícipes foi resolvido, a limpeza do parquinho da área de lazer da Escola do Maracanã. Então, venho aqui publicamente agradecer a prontidão da Prefeitura na limpeza daquele local. Os munícipes agradeceram nas redes sociais e foi uma boa manutenção feita no bairro, especialmente para as crianças. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta também, senhor presidente. Pode ser que já tenha sido nomeado e eu não me atentei, mas se não foi, o senhor sabe quem será o líder do governo na casa esse ano? Ainda não foi nomeado. O prefeito ainda não mandou nenhum ofício para a casa. Ok. Eu cobrei hoje o prefeito, mas a gente está esperando a resposta dele. Ok. Seria muito importante... É só para lembrar que ele está no prazo regimental. Né? Não estou nem falando que está fora do prazo. Eu só estou perguntando se já tem líder de governo ou não. Porque é importante para nós, né, termos um contato com o líder do governo, que às vezes o líder do governo, pela própria proximidade com o Poder Executivo, tem respostas mais rápidas para as demandas. Mas o nobre vereador Michel Carneiro também foi muito feliz na tribuna, falando acerca da questão do transporte público municipal, e se avizinha um período que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. E a minha pergunta sobre líder do governo é porque eu acredito que essa casa precisa discutir exaustivamente a questão do transporte público e coletivo do município. Para aqueles que não estavam no último mandato, no dia 6 de julho de 2016, venceu o contrato de licitação da Aviação Atibaia. E nós indagamos nessa casa quais seriam os procedimentos da prefeitura, porque nós sabíamos que ela precisaria colocar um outro edital na rua, e esse processo licitatório deveria ocorrer, senão teria problemas aí no transporte coletivo. A prefeitura colocou um edital na rua, nobre vereadora Roberta, e esse edital foi impugnado. Foi impugnado na Justiça pela Aviação Atibaia e junto ao Tribunal de Contas por uma empresa de Itatiba. Os dois órgãos, tanto a Justiça local quanto o Tribunal de Contas, eles suspenderam o andamento da licitação, porque o edital ele continha falhas, e uma delas, gravíssima, que inclusive esse vereador apontou aqui na casa, a ausência de audiência pública num contrato que soma mais de R$1,5 milhão de reais. Né? Então, assim, muito mais, na verdade. Né? Minto, acho que 150 milhões de reais. E havia a obrigação de se fazer audiência pública e não foi feita. A questão passou o tempo, expirou o contrato emergencial firmado com a Aviação Atibaia, e aí houve um procedimento tampão, no meu entendimento, e da qual contratou-se uma empresa de ônibus para operar na cidade por 2 meses. Certo? Estou errado? São 3 meses, prorrogável por mais 3 meses. Outro contrato em tese emergencial. Emergencial. Ok. Isso. A questão a minha pergunta, e eu estou perguntando, não estou afirmando e não estou polemizando. A prefeitura ela continuará a discutir judicialmente a validade daquele edital impugnado, ou a prefeitura desistiu e ela vai fazer um novo edital de licitação, o que nós já havíamos aconselhado ainda no ano passado. Vocês sabem dessas? Alguém tem essa informação? Vocês não precisam ter, vocês não são obrigados a ter. Eu estou perguntando de... Eu não tenho, verdade. Ok. Então é importante, nós vamos preparar um requerimento por escrito para a próxima sessão, inclusive aberto a todos os vereadores que tenham interesse na matéria, porque eu acho que é muito importante a Câmara acompanhar de perto isso. Digo por quê? O competente vereador licenciado Lucas Cardoso está à frente da Secretaria de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, e nós acreditamos muito no trabalho do Lucas, eu pessoalmente, e espero que ele tome essa atitude de rever aquele edital que foi colocado na rua, nobre vereador do Biratã, que nós criticamos tanto aqui no ano passado, porque aquele edital ele precisa de melhoras, ele precisa avançar. A antiga Secretaria de Transporte e Trânsito deu um Ctrl-C, Ctrl-V
no termo que a gente fala da computação aí, copiou e colou o edital de 2006, sem fazer as alterações necessárias, reconhecer os avanços tecnológicos ocorridos em 10 anos e as necessidades prementes para novas linhas de transporte coletivo do município. Então nós entendemos que um novo edital precisa ser feito, e isso poderia ser feito, isso não é responsabilidade da Câmara, isso é responsabilidade do Poder Executivo, mas, havendo uma proposta de diálogo do chefe do Poder Executivo, vereadores poderiam participar, poderiam acompanhar, sugerir tantas demandas que nós temos, não é mesmo, no vereador Michel, que nós recebemos da população, poderíamos participar e acompanhar isso para que a prefeitura possa avançar, possa melhorar, colocar um edital correto, legal na rua, para que haja uma licitação e que a empresa vencedora venha contribuir muito mais com o sistema de transporte coletivo do município. Nós temos sido questionados por conta da ausência da aviação Atibaia, e torcemos para que todas as questões sejam equacionadas. A aviação Atibaia, tantos anos parceira do município, leva o nome da cidade durante todo o estado aí, sempre como o Michel colocou, o nobre vereador Michel colocou, presta um serviço de excelência na cidade, e acredito que as arestas precisam ser aparadas, e para que haja uma concorrência, uma licitação totalmente dentro dos padrões, e que vença a melhor empresa, né? Que vença a empresa com melhor proposta, com maior comprometimento para a execução do transporte coletivo no município. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, senhor vereador. Só para lembrar que a aviação, ela não foi a prefeitura que tirou a aviação Atibaia em São Paulo, né? Foi uma condenação que ela recebeu, né? Por isso que ela não pôde participar dessa licitação de caráter de emergência. Uma parte, presidente. Obrigado, vereador. Sim, senhor presidente, na verdade, eu concordo com o senhor, eu nem aleguei que foi a prefeitura que tirou a aviação, não falei nada disso. E eu também não sei dessa condenação, não estudei para ver se é uma condenação que de fato impede que ela participe de procedimento licitatório ou não. Existem diversos tipos de condenação, não disse isso, mas apenas o meu questionamento é realmente quanto ao edital, porque foi feito um novo contrato emergencial, né? Então a gente sabe dos problemas disso aí. Presidente, o que precisava ver aí se realmente ainda dá tempo de uma audiência pública, que a gente tanto insistiu no governo passado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Pela ordem, senhor presidente. Eu não solicitei no momento oportuno, mas eu gostaria de retirar a indicação 130. Tá com erro na solicitação aqui. Certo, senhor vereador, vamos retirar a indicação 130. Mais algum vereador existe inscrito em tema livre ou não, primeiro secretário? Nenhum vereador. Senhor presidente, eu peço a suspensão do intervalo regimental. Requeiro. Coloco em votação o pedido do vereador Michel Carneiro, primeiro secretário da Casa, ao qual requer suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que concordam com o referido pedido permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Hoje não teremos nenhuma propositura para a votação na ordem do dia, e nesse instante passaremos para a fase de explicação pessoal. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, agradeço a presença de todos e dou a presente sessão por encerrada. Às 17h38. E gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, para o dia 20 de fevereiro de 2017, às 17h. Uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.